Todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa nessa noite, né, para mais uma reunião. Tá saindo? Que legal! Então, boa noite também aos amigos da internet, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Como não tem ninguém... tem a senhora que é a primeira vez, né? Sejam bem-vindas. A nossa casa tem... Todo mundo conhece, né? Os trabalhos, os horários. E tem no nosso site também, né? Os horários das palestras. E os trabalhos sociais nós temos o de sábado, todo sábado, que é entregue o lanche, né? Nas imediações aqui do Carandiru. Então, tem uma equipe que vem todo sábado, prepara o lanchinho e leva, né? Então, quem quiser conhecer o trabalho, é bem-vindo. Nós temos também a entrega de cesta básica, e que a gente agradece imensamente a ajuda que cada um pode trazer, né? Não importa quanto, mas o que traz é sempre muito bem-vindo. E a nossa campanha, o que precisa é arroz, feijão, café e óleo. Tá? Então, quem puder trazer algum desses itens, as famílias agradecem. Que mais? E a Sandra trouxe agora a nossa viagem lá para Araxá, tá? Então, ela vai acontecer... Nossa, eu recebi o papelzinho agora, bom, enfim. Quem quiser participar da viagem, também está no site, lá tem os valores, tá, gente? Que pode ser parcelado. Então, nesse valor vai estar incluso o transporte, o ônibus, né, a hospedagem e as refeições. Então, quem quiser mais informações, tem a Cida, o Mauro, o Daniel, a Denise, o Caetano e a Sandra. Tá? É uma viagem muito, muito gostosa, né? Quem já fez, não dá para esquecer, né? E quem já fez, repete, porque é muito, muito bom. Acho que eu não esqueci nada. Então, assim, Então, vamos nos acomodando na cadeira de uma maneira mais tranquila, confortável, para que possamos sentir a ajuda dos nossos amigos espirituais que estão conosco, que nos acompanharam até essa casa, e que os dirigentes desse trabalho já nos receberam com todo amor, com carinho, para que possamos ouvir a palestra dessa noite e possamos entender a mensagem de hoje, que nos fala de como superar os nossos problemas. Muitas vezes a gente não consegue encontrar ou ver a saída, mas há sempre saídas. Obrigada, Pai, por estarmos aqui novamente juntos nessa noite e que possamos, de verdade, poder ouvir as lições que vão aqui ser ditas e também que possamos praticá-la no nosso dia a dia. Obrigado aos mentores por essa oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Então, o Amir hoje vai falar para a gente, né, desse tema tão importante, né, de como superar os nossos problemas. Seja bem-vindo. Obrigado. Você pode só deixar uma aguinha fácil aqui para mim, por favor? Eu começo a falar, preciso de uma aguinha. Boa noite. Tudo bem? Tempo que eu não venho aqui de quinta, né? E quando venho, me falar de problema ainda. Mas vamos lá, né? Nós que já estamos na doutrina espírita há algum tempo, a gente já tem que encarar problema de uma maneira um pouco diferente, né? O problema que nós estamos acostumados a falar de problema, acostumados a pensar no problema, ele tem que ser encarado, para quem já conhece o Espiritismo, como um desafio, como uma oportunidade, né? Porque os problemas que nos acontecem, eles não são para nos castigar, eles são para nos ensinar. Nossa, mas então Deus quer que eu aprenda através de problema? Não, Ele quer que você aprenda. Se é através de problema, muitas vezes é uma escolha nossa, de se negar a aprender de outro modo. Porque muitas vezes quando a gente se propõe a aprender por um problema,
através de um problema, é porque a gente já se negou a aprender de outra maneira, em outras oportunidades que já nos foram dadas e que a gente não necessariamente lembra, né? Mas normalmente ele quer que a gente aprenda, ele precisa que a gente se torne independente. Na verdade, nós precisamos nos tornar independentes, nos tornar mais sábios, nos tornar mais amorosos, nos tornar independentes como espírito. Independentes de vaidades, independentes de prestígio, independentes de uma série de imposições que o orgulho e o egoísmo ainda nos colocam, né? E então ele precisa que a gente aprenda uma série de coisas. E às vezes a gente só se dispõe a aprender por meio do problema. Para entender o que a doutrina espírita tem a ver com isso, nós temos que pensar no que nós somos, né? De onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Então nós somos o quê? Espíritos imortais. De onde viemos? Do plano espiritual, né? Que na verdade, é o plano primitivo, é o plano primário. Esse aqui é o secundário, né? O verdadeiro é o plano espiritual. Isso daqui é uma cópia mal feita do que nós temos no plano espiritual, como já alguns espíritos nos falam, principalmente André Luiz, né? Que aqui seria uma cópia mal feita do que nós temos lá. O que nós estamos fazendo aqui então? Aprendendo, né? Temos que nos desenvolver, temos que aprender. E para onde vamos? Voltar para lá, que é a nossa verdadeira vida, né? E a gente age como se fosse simplesmente material, a gente pensa como se fosse só material, a gente age, a gente se recusa a pensar muitas vezes como espírito. A gente tem todo um conhecimento, tem toda uma gama de informação e tudo, mas que às vezes a gente não deixa passar de informação. Porque informação é diferente de consciência. A informação não muda a nossa vibração espiritual. Você saber uranografia geral, que está lá no comecinho dos livros dos espíritos, não muda a tua vibração. Você saber que existe reencarnação, que existe pluralidade das existências, dos mundos habitados, não muda a tua vibração espiritual. Não muda. Muda a tua gama de conhecimento. Faz com que você se torne um palestrante melhor. Faz com que você se torne um médium melhor, porque o espírito, quando vai dar a mensagem através de você, ele usa a tua gama de conhecimento. Se você tiver uma gama muito limitada, ele também se limita. Então faz com que você seja um tarefeiro melhor, mas não muda a tua vibração espiritual. Normalmente a gente não para pensar nisso, né? A gente pensa assim, mas eu dei 5.000 passes, fiz 500 palestras, e dou curso o ano inteiro, dei 200 cestas básicas no ano. Talvez isso não mude a nossa vibração espiritual. Existem espíritos esclarecidos, ao qual nós julgamos aqui que a maioria de nós pertença, e existem espíritos evangelizados, que é um grau a mais do que ser esclarecido. Ele já permitiu que o conhecimento, o esclarecimento que ele tem, produza alguma modificação na vibração dele. Inicialmente através dos atos, e depois através do sentimento, depois vai se tornando aquela coisa natural, né? Que você não precisa mais pensar para fazer o bem. Ele sai naturalmente. Ele é seu, ele é de você. Né? Então a gente precisa parar de vez em quando para pensar nessas coisas, né? E aí a gente pensa, bom, mas o que isso tem a ver com o problema? O que tem a ver é o seguinte, que muitas vezes nós que viemos, eu no meu caso, eu vim para o Espiritismo, eu já havia ficado 30 anos numa outra religião que via isso de uma maneira um pouco diferente. Isso fazia com que eu pensasse, nossa, quando um problema me atingia, eu pensava assim, nossa, mas será que eu não estou sendo um bom cristão? Eu vou à missa, ou vou ao culto evangélico, ou vou ao templo budista, hinduísta, ao centro espírita, né? Eu vou à minha casa religiosa, eu dou esmolas, eu procuro tratar bem as pessoas, e por que mesmo assim coisas ruins, problemas acontecem comigo? E aí a gente já deriva um pouco e fala assim, Jesus ou Deus não está me protegendo. Apesar de eu estar fazendo tudo o que Ele me manda. Quando a gente começa a pensar assim, na verdade o que pode estar se manifestando é uma coisa de muitas encarnações passadas, onde a gente tinha uma relação de troca com a divindade.
Nós íamos lá no templo e queimávamos lá um pombo, um bode, uma coisa, achando que Deus ia se alimentar daquilo. Na verdade, estava alimentando espíritos inferiores, aí vampirizando aquilo. Achávamos que a fumaça ia levar aquilo até Deus. Quando acontecia alguma coisa ruim, a gente achava que estava sendo castigado por Deus. E as forças da natureza, né? Quando o raio queimava a minha cabana, eu comecei a adorar o Deus Trovão. Né? Quando a água inundou a minha aldeia, eu comecei a adorar os rios e os mares. E quando o fogo destruiu alguma coisa, eu comecei a adorar o Deus Fogo, o Deus Sol. E assim nós temos essas religiões antigas todas adorando as forças da natureza, achando que Deus nos punia ou nos premiava conforme os sacrifícios que nós oferecíamos para Ele, a maneira com que nós o tratávamos. Ou seja, se nós estávamos com problemas é porque nós não estávamos tratando Deus ou deuses, né? Porque a gente era politeísta na maioria das vezes, não os estávamos tratando adequadamente. Então isso foi vindo e chegou até nós hoje aqui, mesmo a gente já tendo passado por inúmeras encarnações, isso ainda está um pouco na cabeça da gente. Ou seja, a gente ainda encara como uma relação de troca. E tem religiões que fazem isso de uma maneira muito explícita. Você chega, olha, venha no meu culto que você vai ficar rico, você vai ter prosperidade, você vai ter saúde, você vai ter isso, vai ter aquilo. O Espiritismo não fala bem isso. O Espiritismo fala assim, olha, vem aqui que você vai ter instrumentos para parar de plantar problema. Mas os problemas que você já plantou, eles estão por aí, né? Eles estão só esperando uma oportunidade para aparecer, porque obedece a uma lei de retorno, obedece a uma lei de causa e efeito, do qual nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas então o Espiritismo não nos promete o milagre de, olha, vem aqui, a partir do momento que você entrar na porta de um centro espírita, a tua vida vai ser outra. Não, a tua vida vai ser outra quando você for outro. E quando que eu vou parar de ter problema? Quando você não precisar mais deles. Por exemplo, muitas vezes a pobreza que nos atinge, uma certa dificuldade material, é o remédio para o nosso apego do passado nas coisas materiais. Porque muitas vezes as pessoas fazem perder a família, fazem perder relacionamentos por causa de coisas materiais. E aí desencarnam, ficam desencarnados lá onde estão os bens, onde estão o dinheiro, onde estão as coisas, e não onde estão os bens da verdadeira vida, que são aqueles que Jesus falou. Né? Cultivar tesouros no céu, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Essa pessoa cultivou os tesouros aqui, então ela fica presa aqui. E muitas vezes destruiu seus relacionamentos, suas afeições mais queridas por conta disso. Né? Aí a doença pode ser um remédio para uma má conduta também do passado. A doença do corpo pode ser o remédio do espírito. Né? Porque muitas vezes a gente se recusou, a gente agiu errado por muitos séculos e com excessos e coisas de toda ordem. E o nosso perispírito ficou lesado. Nós lesionamos o nosso perispírito. E às vezes a melhor maneira, a maneira mais eficaz e mais rápida de acabar com isso é drenar isso para o corpo, através de uma dor física, através de um problema. Porque muitas vezes se a gente tiver que drenar isso de outra maneira, pode levar muito tempo. E aí a gente fala assim, nossa, mas a pessoa está tendo um problema terrível, mas esse problema é passageiro. O bem que vai advir disso é eterno. Então, por mais longo que seja um sofrimento aqui, que ele dure 100 anos, o bem que vai advir desse sofrimento de 100 anos, ele é eterno. Então ele está barato. Vamos dizer assim, pelo que nós fizemos, ainda que ele dure 100 anos, ele está barato. Né? Então a gente tem que deixar de cultivar aquela ideia de que Deus está nos castigando por alguma coisa que nós fizemos. Não, isso muitas vezes é a lei de retorno. Ou seja, é uma expiação que decorre da lei de causa e efeito, do mau uso do nosso livre-arbítrio. Né? Afinal, assim, pensar em Deus assim como aquele Deus que você fez uma coisa e ele te faz sofrer, seria uma ideia de vingança. E Deus não é vingativo. O Deus vingativo é um Deus que nós fizemos a nossa imagem e semelhança quando escrevemos lá o Antigo Testamento. Né? Nós estávamos lá, provavelmente encarnamos em alguma daquelas épocas,
E ali continha a lei e os profetas, e era necessário que aquele povo mais materializado, mais rude, mais rebelde, né, que era a nossa infância espiritual, né, tivesse uma coisa mais rígida. Porque se você falasse ali, naquele grau de maturidade, que uma pessoa teria muitas oportunidades de reparar, aí que ia vaca ia pro brejo, não. Então depois eu vejo. E aí vai acumulando, né? Vai, faz uma nova dívida. Aí não está conseguindo pagar a parcela, renegocia. A parcela vai ficando cada vez maior. Então essa ideia de Deus ficou para trás, né? Essa ideia de Deus... Não é possível nós pensarmos num Deus que faça o que Ele nos manda não fazer. Se Deus nos manda perdoar, nos manda amar o próximo, como é que Ele jogaria seus filhos no inferno? Essas coisas todas, né? Nós vamos falar disso também um pouco daqui a pouquinho. Então esses sofrimentos que nos atingem podem ser simplesmente expiações, retornos da lei de causa e efeito. Mas pode ser que não seja. Pode ser que sejam provas. E as provas, na grande maioria dos casos, nesse estágio aqui que nós estamos, elas foram escolhidas por nós. Para quê? Para que nós fizéssemos um determinado aprendizado por meio delas. Para ver se nós realmente aprendemos. Isso está no Livro dos Espíritos. Questão 258. Né? Kardec pergunta lá sobre isso e os Espíritos respondem. Ele próprio, né, o Espírito, escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, nem sempre é uma expiação, pode ser uma prova. Uma prova escolhida por nós. Assim, mas só se eu era bobo, então, para escolher uma prova que eu não estou conseguindo passar agora. Não, nós estamos sendo bobos agora. Porque, na verdade, acontece o seguinte, quando nós fazemos a escolha da prova, nós estamos fora da oposição da matéria. Ou seja, nós estamos ali com a nossa consciência espiritual plena e com assessoria de primeira qualidade. Né? Não estamos ali com obsessores do nosso lado ali falando, nós estamos com mentores, com espíritos mais elevados que nós, falando, olha, você precisa fazer esse aprendizado que são os mais urgentes. Para você, essa prova seriam boas. O que você acha? Aí você olha, né? Você olha para trás. Acho que dá, né? E aí a gente chega aqui e começa a achar difícil, e é difícil mesmo. Mas por que é difícil? Porque lá é o que nós somos na nossa essência, é o que a Joana de Ângeles chama de self. É o próprio espírito, é a própria consciência do espírito. Quando nós ficamos aqui, nós ficamos dominados o quê? Pelo nosso ego, que é transitório, não é eterno como espírito. O ego é a personalidade que nós assumimos aqui. Eu sou o Amir, isso é transitório. É o egão falando. Porque eu não sou nada disso. Eu sou branco, sou negro, isso é transitório. Eu sou gordo, sou magro, isso é transitório. Sou rico, pobre, transitório. Homem, mulher, transitório. Ou seja, na próxima encarnação eu posso ser bonito. Até eu posso. E aí a gente pensa o seguinte, a matéria é sempre uma oposição. Quando nós estamos aqui, nós normalmente nos deixamos dominar pelas tentações do ego. É sempre uma oposição. É como se fosse uma espécie de um amortecedor vibratório. Ele reduz a vibração do espírito. O espírito livre, ele vibra mais. O espírito na matéria, ele vibra menos. Então a matéria sempre exerce uma oposição. Você não tem a mesma vontade de fazer sexo quando você está no plano espiritual do que quando você está aqui. Tem espíritos que se deixam dominar por isso, mas eles eram muito mais dominados quando estavam aqui. Mesma coisa se aplica à alimentação, uma série de coisas próprias da matéria, que muitos espíritos têm ainda apego do lado de lá às vontades características de um encarnado. Mas quando eles estavam aqui, eles eram mais apegados ainda. Então por que ele entra em desespero? Porque aqui era mais fácil de satisfazer. Quando você chega do lado de lá, tem uma série de coisas que você não tem disponível como você tem aqui. Coisas materiais, nós estamos falando. E aí ele acaba entrando em contato com ele mesmo. Aí ele fica sozinho com ele mesmo e aí ele vê, muitas vezes, como ele é dependente de certas coisas. E aí ele vai fazer um aprendizado e vai projetar suas provas já pensando numa próxima encarnação. Né? Ele projeta isso longe da oposição da matéria. Quando a gente fala em oposição, alguém sabe aqui como é que é a palavra opositor traduzida para o grego? Diabolos.
Então, quando a Bíblia fala ali de uma maneira que a gente coloca aquela situação ali, né, como se a gente ficou cultivando esse medo aí por milênios, ou pelo menos por alguns séculos, e a gente fala, meu Deus do céu, está lá na Bíblia, ó, até coloquei aqui, está em Mateus, capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ou seja, até ele teve problema quando estava encarnado. E ali ele foi tentado, nos relata a Bíblia, né? No físico, né? Se tu és Deus, transforma essas pedras em pães, não é isso? Aí ele fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, alguma coisa assim. E ali ele é tentado também no psicológico, olha, pula daí do templo, porque os teus anjos vão te segurar. E aí ele também sai fora. E ele fala, olha, o espírito lá, entre aspas, o tentador lá, o opositor, que nós sabemos que não existe daquela maneira, fala ali, todos os reinos da terra te darei se prostrado me adorares. Ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus, só o teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto, não é isso? Então olha só, isso tudo, esse mito todo, essa personificação do mal que foi criada por outras doutrinas religiosas na Bíblia, nada mais é do que oposição da matéria. Porque se ele não estivesse na matéria, né, isso é lógico, pessoal, de uma maneira simbólica, né? Seria muita ingenuidade nossa pensar que um espírito da categoria de Jesus pudesse ser tentado por alguma coisa dessa. Ele não se sentiu tentado, mas pode ter sido permitido, não estou dizendo nem que tenha sido assim, pode ter sido permitido que algum espírito fizesse essas tentativas ali, para que a gente pudesse hoje ter essas lições. Porque a lição desse capítulo é muito rica. No psicológico, no físico, no emocional, né, no orgulho. Né? Ela traz todas essas lições para nós. Então, assim, se aconteceu dessa maneira, se não aconteceu, se foi um espírito, se foi... Isso não é importante. O que é importante é tirar a essência. Exatamente o que o Kardec fez. Ele tirou a essência das coisas, não ficou se preocupando com a literalidade. Não vamos ficar presos na letra. Vamos pensar na lição. Né? Então, quando fala ali em opositor, essa palavra diabolos do grego, é a oposição da matéria. Essa mesma oposição da matéria nos faz ficar desesperado quando nós estamos com algum problema. Que é o que teria acontecido com a gente ali. Se qualquer um de nós tivesse ficado 40 dias no deserto ali, jejuando e tal, mas se tivesse um grão de areia ali, a gente já ia comer. Porque a gente não tem a mesma resistência, capacidade de subjugar a matéria do que Jesus tinha. Né? É essa oposição da matéria que nos faz hoje também nos sentirmos tentados em muitas coisas. Bom, mas então nós estamos falando de provas, de sofrimentos. Né? São exercícios de resignação. Mas de resignação de simplesmente, eu tenho que passar por isso e pronto? Não. É aquela resignação ativa, ou seja, talvez eu tenha que passar por isso, mas eu vou fazer de tudo para acabar com esse problema. Uma doença nos atinge. Eu tenho que ficar assim, eu tenho que passar por isso, eu definhar até morrer. Não. Vai no médico, vai no tratamento espiritual, se quiser ir na outra igreja, vai na outra igreja. Você vai tomar passe, você vai na homeopatia, vai no reiki, vai onde for para acabar com isso. Mas não se revolta contra Deus por um problema. Por problema nenhum. Porque Deus pode não ter absolutamente nada a ver com isso. Né? Ele simplesmente colocou as leis. Né? E esses problemas, normalmente, decorrem do nosso desrespeito às leis. Né? Então, quando aqui é um mundo onde essas provas ocorrem com muita intensidade. Que o Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, até com mensagens do plano espiritual sobre isso, que nós estamos ainda num mundo de expiação e provas. Ou seja, onde nós estamos esperando algum retorno do nosso passado, algum retorno dos nossos débitos, e também onde nós nos planejamos alguns estudos, algumas provas específicas para ter que passar para ver se realmente aprendeu. Do lado de lá a gente achava que aprendeu, mas a gente só tem certeza que isso não é só informação, lembra que a gente falou? Que isso não é só informação quando a gente coloca em prática aqui. Se a gente sabe, mas não consegue pôr em prática, ainda é só informação. E aí a gente repete a prova.
Não tem problema nenhum nisso. O problema é que demora e que dói. Mas Deus não tem pressa. Deus é eterno. Quem tem pressa somos nós de parar de sofrer. Né? Então, aí a gente pensa, mas tudo que eu fiz no passado, está falando de expiação, tudo que eu fiz no passado é pago com problema, com sofrimento? Não. A própria Bíblia, o Evangelho, as epístolas lá dos apóstolos já traziam esses dois caminhos. Caminho número 1 é esse do retorno do mal. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, também colherá. Esse é o retorno. Ou seja, se nós ficarmos parados, o retorno volta. Se você matou, você morreu. É o talião, né? É o olho por olho e dente por dente. Ele acaba retornando. Mas tem um outro caminho. Que você não precisa esperar o retorno do mal. Um que falou muito bem desse caminho foi Pedro. Quando ele disse numa das suas epístolas que o amor cobre a multidão de pecados. Olha só, Pedro, todo mundo já deve ter ou lido isso, ou visto isso em filme. Ele fala, mestre, eu não vou deixar te levarem. Quando já estavam ali para prender, ele fala, Pedro, acorda, né, Pedro? Você vai, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Imagina, eu vou te negar? Não, você vai me negar 3 vezes. E aí ele negou as 3 vezes. Você imagina uma pessoa que conviveu, pelo menos por 3 anos ali com Jesus, ter uma falha dessa, de negar Jesus 3 vezes no momento do testemunho. Vocês acham que Pedro ficou bem? Em relação à consciência dele, ele não deve ter ficado bem. Isso deve ter doído muito, né? Pedro era uma pessoa muito boa. Basta ver o que ele se tornou depois, como um missionário depois do Cristo ter partido, né? Basta ver o que ele se tornou para ver a categoria de espírito que nós estamos falando. Para um espírito da categoria de Pedro negar Jesus 3 vezes, ele deve ter ficado muito mal. E aí um belo dia Jesus, depois que ele retornou e conversou com um, conversou com outro, né? Depois já da crucificação e tudo, quando ele retorna, ele um dia se senta com Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Por que será que ele perguntou 3 vezes? Talvez Pedro também não tenha entendido na hora. Mas muito depois ele escreve isso, que o amor, né? Ele ama o Cristo. Cobre a multidão de pecados. É a cura de Pedro. É a nossa cura também. Né? Ou seja, nós não precisamos esperar o retorno do mal que nós fizemos, desde que o bem chegue antes. Desde que a transformação chegue antes. Desde que o fazer diferente chegue antes. Desde que o perdoar 70 vezes 7 chegue antes. Desde que andar uma segunda milha chegue antes. Entendendo isso fora da literalidade, né? Não é 490, né? 70 vezes 7. É perdoar até perder a conta. Andar uma segunda milha? Por que andar uma segunda milha? Porque talvez só na segunda milha o teu inimigo vai te conhecer um pouco melhor e vai te perdoar. Ou você vai perdoar ele. Talvez na primeira milha não seja o suficiente. Tem uma sabedoria através de cada letra do Cristo. A gente não pode ler isso com pressa. Ler as palavras do Cristo, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo isso, não combina com precipitação. Tem que ser saboreado, tem que ser mastigado aos poucos. Para que possa não ser só informação, né? E aí o nosso texto aqui, que fala do Francisco de Assis, ele dá 3 receitas para a gente vencer tudo isso, ou seja, para o bem chegar antes. Ele fala, ore, obedeça e tenha espírito de alegria. Por que ore? Porque você não vai conseguir sozinho. Lembra de uma palavra do Cristo? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se estiverdes em mim e eu em vós, né, tudo que pedirdes crendo vos será dado, alguma coisa assim. Ou seja, o ramo não sobrevive fora da videira. É a videira que alimenta o ramo. Então, sem orar, sem se colocar em comunhão, em conexão com o plano superior, Deus, Jesus, teu anjo da guarda, seja quem for, né? Mas sempre se dirigindo primeiro a Deus, Jesus fazia isso, né? Ele se dirigia a Deus. Kardec se dirigia a Deus. Você
aí você tem força. Né? É o tudo posso naquele que me fortalece. Por isso ore. Mas o Cristo também falou, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor, ou seja, que ora, chega aos céus, mas os que fazem a vontade do meu Pai. E isso a gente cai na segunda receitinha aqui, né? Que ele fala, obedeça, ou seja, faça a vontade do Pai, siga a lei. Se nós passamos por alguma expiação, é porque nós não seguimos a lei. Que lei? A lei dos 10 mandamentos? Alguém aqui já deve ter visto isso no livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Pode falar. Na consciência do homem. Ou seja, quando ele fala aquela parábola, olha, reconcilia-te com o teu adversário, ele não está falando, olha só o que ele fala. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, que te entregará ao oficial de justiça, que te lançará na prisão e de lá não sairá, onde haverá choro e ranger de dentes, e de lá não vai sair enquanto não pagar até o último ceitil. Olha só. Reconcilia-te com o teu adversário, que pode ser o outro, pode ser o teu vizinho, pode ser a pessoa que trabalha com você, pode estar dentro da tua casa, mas pode ser também alguma coisa que está dentro de você. Pode ser o orgulho, pode ser o vício de prestígio, pode ser o egoísmo, pode ser uma série de coisas. Enquanto você não começar a admitir que isso existe para se livrar dele, né? Para se livrar de um problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar nome a ele, é reconhecer que ele existe. O Cristo fez isso também. Quando trazia aquelas pessoas endemoniadas lá, ele, qual é o teu nome? Ele não expulsava simplesmente, qual é o teu nome? Ou seja, identifica o problema. Meu nome é Legião porque somos muitos. Ah, tá bom, então vamos conversar. E aí ele se livra do problema. Então nós temos que identificar. Muitas vezes esse adversário com que fala não está fora. Enquanto estás a caminho com ele. O que quer dizer isso? Enquanto você está encarnado. Porque depois que você desencarnar, você vai ter que começar do zero de novo. Falar, falhou na prova? Vamos fazer outra. Aí demora, né? Tem que esperar juntar o povo todo que tem a ver com aquilo, né? Um vai desencarnar antes, outro vai desencarnar depois. E é difícil bater esses tempos aí. É que nem alinhar planeta, né? Demora um pouco para chegar tudo no lugar. Mas tudo bem. Enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz. Que juiz? É você, a lei de Deus está na tua consciência. Ou seja, você que se condena, não tem um juiz lá, do lado de lá, esperando para te condenar, para te mandar para o céu e para o inferno. É a lei da tua consciência. A tua consciência, muitas vezes, do lado de lá, não permite que você se sinta no reino dos céus. Que não te entregue ao juiz, que te entregará ao oficial de justiça. Quem é o oficial de justiça? Pode ser um obsessor. Pode ser as pessoas com que você tem que reencarnar e que não se suportam mutuamente com você. Que te lançará na prisão. Que prisão? De ficar fazendo esse ciclo. Onde haverá choro e ranger de dentes. Nós não estamos falando de problema. É o choro e o ranger de dentes. O choro pode ser a prova. O ranger de dentes normalmente é a expiação. E de lá não sairás enquanto não pagar até o último ceitil. Ou seja, a coisa tem uma lição a ser aprendida. Enquanto essa lição não estiver zerada, a gente repete tudo de novo. Mas já é uma boa notícia saber que a gente não tem penas eternas. É uma boa notícia saber que a gente vai ter tantas oportunidades quantas forem necessárias. Mas Deus não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Deus não está sofrendo. Deus é imutável. Não dá para pensar em Deus assim, né? Ah, uma hora Deus está sofrendo, outra hora não está. Não, Deus não sofre. Ele é imutável. Imutável. Pergunta número 2 ou 3 do livro dos Espíritos. Deus é imutável. Então ele não tem esses estados, ele não é bipolar, que nem a gente. Ele não tem hora que ele está alegre, hora que ele... Ai, Deus ficou irado. Imagina. A gente estaria se achando do ponto de conseguir irar a Deus. Né? Não tem absolutamente nada que você possa fazer que possa fazer Deus gostar isso aqui menos de você. Nada. Você pode se endividar, né? Você pode se endividar por alguns milênios aí para pagar. Mas ele te ama do mesmo jeito. Né? Que ele te abençoe, que ele oriente as suas escolhas e que nós, quando tivermos problemas para resolver, nós sabemos que eles passam. Eles foram feitos para passar. Nenhum problema foi feito para ser eterno.
Porque Deus colocou, isso está na lei. Isso é a única fatalidade que tem na lei divina, é que um dia nós seremos espíritos livres, espíritos puros, arcanjos, livres de todo e qualquer tipo de problema. E deixaremos de lado aí toda a escravidão e conheceremos todas as coisas. Fiquem com Deus. Agora chegou o momento das perguntas, né? Alguém gostaria de alguma colocação, comentar alguma coisa? Não? Acho que entenderam tudo, né? Ou então estão doidos para ir embora. Amigo. Oi. Boa noite. Boa noite. Então, eu fiquei aqui numa dúvida, porque assim, o bem, quando você faz um bem, você elimina um mal. E aí você falou que o amor cobre uma multidão de pecados. É a mesma relação ou é diferente do que... Porque quando você faz um bem, você... Pelo menos é essa informação que eu tenho. Quanto mais você trabalha para o bem, você diminui a sua carga de negatividade ou coisas ruins, né, que você tenha feito. Uhum. Tem a mesma relação ou não? Foi muito bom você perguntar isso para a gente poder separar um pouco as coisas, né? Agora eu vou dar mais uma opinião minha do que uma... não é bem assim que você vai talvez encontrar, mas é bom que cada um de nós pesquise, né? Quando nós fazemos alguma boa ação, né? Ela tende, lógico, a gerar méritos no plano espiritual, né? Ou seja, no passado eu tomei uma comida de alguém, um prato de comida de alguém, tirei lá da pessoa. Hoje eu vou e dou um prato de comida de uma pessoa para uma pessoa. E, em tese eu estou zerando as coisas. Mas vamos pensar um pouco mais profundo, né? Lança a tua rede para águas mais profundas, né? Como disse o Cristo. O que me fez tirar o prato da comida daquela pessoa? O que eu era? Então, assim, eu só fiz aquilo no passado porque eu era daquele jeito, né? Aquilo é um reflexo do que eu era. Hoje eu dou um prato de comida, mas com que sentimento eu dou esse prato de comida? Né? O que me move? Né? Se o que me move é só zerar débitos, eu estou conseguindo méritos no plano espiritual, mas não estou me desfazendo desse adversário íntimo que nós falamos, né? Que o único mal, na verdade, que a gente tem que temer é o mal que está dentro de nós. Porque o mal externo só nos atinge se ele encontrar ressonância com o mal interno, né? O bem não teme o mal, né? Então, assim, Jesus poderia andar nas regiões mais infernais aí do umbral, do plano espiritual, e ele continuaria no paraíso. Entendeu? Porque aquilo não atinge ele vê, mas ele não sente aquilo. O que ele sente? O amor por aquelas pessoas que estão ali. A vontade de resgatar aquelas pessoas que estão ali, né? Então, assim, se nós estamos hoje dando um prato de comida, procurando zerar talvez um débito do passado em que nós tiramos um prato de comida de alguém, ele zera realmente. Uma ação realmente anula a outra, né? É isso que o Pedro quis dizer. Mas ele não disse que a tarefa cobre uma multidão de pecados, é o amor. Então que nós façamos isso para desenvolver o amor. Porque se nós damos um prato de comida com sentimento errado, a pessoa que vai comer a comida, ela tem 100% do proveito ali que ela poderia ter com esse ato. Mas nós não temos. Porque será que aquilo mudou a nossa vibração? Né? Isso, 3 vezes, 3 vezes. Ele não fala o que ele faria. Mas depois, principalmente na literatura do Humberto de Campos, nós temos ali alguns tropeços de Pedro logo depois e tudo, mas ali quando Pedro já ficou velho, ali quando ele já estava há muitos anos naquelas tarefas, a sombra dele curava os doentes, né? Tem um relato, inclusive, no livro do... Eu não vou lembrar agora o nome. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Então ele não morria, estava com dificuldade de morrer ali, e um soldado foi e deu-lhe uma cacetada na cabeça para acabar de matar. Eu não me lembro o nome desse soldado, um soldado romano, eu acho. E esse soldado depois se tornou cristão. E tinha um filho doente. E esse filho doente, ele
Quando Jesus depois, né, Pedro desencarnou, Jesus estava no plano espiritual também, falou assim, Pedro, descansa o quanto você quiser, mas não me é lícito aqui como governador do planeta descansar enquanto houver um gemido na terra. Eu vou voltar para lá. Bom, se você vai, eu também vou. E Pedro voltou junto. E encontrou esse soldado orando, né? Tinha se tornado cristão, orando ali junto ao túmulo de Pedro, para que o filho fosse curado por Jesus. E aí Pedro, no plano espiritual, cura o filho do cara que até emociona, né? É verdade. Ele cura o filho do cara que havia dado o último golpe ali nele para morrer. Isso é amor, né? Isso é. A caridade verdadeira dá mais trabalho. É diferente de só dar um prato de comida. Ela exige uma movimentação íntima um pouquinho diferente. Né? Legal. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não? Boa noite. Boa noite. É que a nossa natureza não nos permite mudar imediatamente. E então nós somos causas de efeitos. E isso leva um determinado tempo. A natureza não dá saltos, né? Leva um determinado Pode tempo. levar milênios, né? Evidente, concordo. Mas sua colocação foi muito elucidativa. Obrigado. Obrigado. Se a gente for pensar, a própria evolução do Cristo, segundo a doutrina espírita, também levou muito tempo. Porque ele foi criado como nós, né? Simples e ignorante. Ele não foi criado já um Cristo, um arcanjo da mais alta categoria. Não, ele teve que se desenvolver também. Talvez ele não tenha dado tantas voltas como nós, que aliás é o que o Emmanuel realmente fala. Que ele foi mais reto, né? Oi? Então, ele caminhou em linha reta, né? A gente fica dando voltas, né? E aí, quando os planetas em que ele fez a evolução dele, provavelmente já viraram poeira cósmica, né? Porque quando o planeta foi criado aqui há 5 bilhões de anos, Jesus já era espírito puro. Né? Ele ajudou a criar o planeta, né? Então, ele tem bastante prática, né? Quando ele ajudou a criar o planeta e assumiu ali, cuidar da gente e tudo, ele já tinha pelo menos, ele já tinha feito a evolução dele em outros planetas e já chegou aqui espírito puro. Tá? Ok. Na ocasião que podia modificar o mundo. Sim. Bom, então nós vamos, né, agradecer o Amir Obrigado. por essa palestra, certo? Então, depois da gente receber tantos ensinamentos, né? Tantos motivos para reflexão na nossa noite de hoje, vamos aproveitar, nos acomodando novamente. Quem quiser cerrar os olhos, e vamos todos juntos fazer a nossa parte, fazer as nossas doações, pedindo por um planeta melhor, para que haja mais paz, para que haja entendimento entre as nações, para que todas essas pessoas que ainda se encontram em desarmonia, que possam ser amparadas, que possam ser assistidas nas suas necessidades, que os trabalhadores do bem, incansáveis, continuam trabalhando e que também precisam da nossa ajuda para que o trabalho se faça de uma maneira mais eficaz. Então, nos nossos pedidos, nas nossas orações, nos nossos momentos de fala com Deus, vamos pedir para que esses mensageiros possam
com a nossa ajuda, atingir os objetivos, acolhendo essas pessoas que ficam nas ruas, desabrigadas, tantas crianças, jovens, que possam ser orientados para que se tornem pessoas de bem. E nós aqui, Pai, somos imensamente gratos por mais essa oportunidade, por mais essa noite, que podemos aprender tanto. E que possamos voltar para os nossos lares, tranquilos, serenos, com a certeza de que não estamos só, que Deus está conosco. Graças a Deus.